E em estúdio, para analisar os temas do dia, está Salvador Nobre da Veiga. Salvador, muito bom dia. Olhando para, ou fazendo o rescaldo destas medidas anunciadas por Mário Draghi na passada quinta-feira, e acima de tudo, e porque olhamos agora para esta semana que hoje começa, parece que, primeiro, o Tribunal Constitucional alemão vai aprovar ou chumbar o facto do mecanismo europeu de estabilidade financeira poder comprar dívida, e segundo, parece que não vamos ter aqui nenhum outro entrave por parte da Alemanha. Tivemos o chumbo do governador do Banco Central alemão, poderão surgir outros entraves no futuro próximo? É assim, a minha opinião acaba por assentar em dois pontos. Sobretudo, a Alemanha, obviamente, não vê com bons olhos as políticas seguidas agora pelo Banco Central Europeu. No entanto, o facto das medidas de Mário Draghi terem acabado por passar a bola para a União Europeia, ou seja, qualquer intervenção que venha a ser feita pelo Banco Central Europeu terá sempre que passar por um pedido de ajuda por parte dos Estados, dos governos, aos mecanismos oficiais, portanto, o Fundo de Estabilidade, o Mecanismo de Estabilidade Europeu ou o EFSF, acaba por levar a que haja uma necessidade desses Estados terem que passar pela estrutura da União Europeia. Isto para a Alemanha até pode acabar por ajudar, uma vez que agora tudo passa pela estrutura de decisão da União Europeia, onde existe o poder de veto. E aí a Alemanha tem uma palavra bastante grande a dizer, até pode ter, esta decisão pode ter ajudado a Alemanha nas suas opiniões relativamente às decisões do Banco Central Europeu, uma vez que pode aplicar o poder de veto agora nas cimeiras da União Europeia. Tal como diz George Soros, parece que a Alemanha tem que agora, de uma vez por todas, assumir se quer liderar esta zona euro, como de resto o tem feito, ou se não assumir, e quando George Soros diz liderar, tem que assumir que países como a Grécia poderão precisar de mais dinheiro ou de mais ajudas, ou então sai da zona euro. Parece-te plausível este cenário, sair a Alemanha, o líder da zona euro, poder abandonar a região da moeda única? Eu penso que se essa medida fosse viável, eles até o poderiam fazer. No entanto, os custos para o fazer são elevados. O saldo na União Bancária, no saldo financeiro, o Target 2, a Alemanha e os contribuintes alemães já possuem cerca de 800 mil milhões de saldo positivo face aos países da periferia europeia, nomeadamente Portugal, Espanha, Grécia e também Irlanda. Portanto, estar a sair da União Europeia implica custos muito elevados para a economia alemã, uma que poderia levar até mesmo o Bundesbank à insolvência, e obviamente por enquanto, esses custos são mais elevados do que tentar manter a União Europeia toda consolidada. Agora, os problemas passam porque a Grécia e todos os demais países, nomeadamente todos aqueles que neste momento apresentam problemas, e possivelmente Espanha e Itália poderão também começar a seguir o caminho de apresentar problemas a nível de acesso aos mercados financeiros, e aí, a partir do momento em que os custos de manter a União Europeia poderão ser ultrapassados pelo facto de saírem da moeda única, poderá levar a que a Alemanha realmente decida a sair da moeda única. Mas isso será algo que a velha moda da Europa tenderá a levar algum tempo ainda a ser solucionado. Espanha, se quer pedir ajuda, deve fazê-lo agora, nos próximos tempos, antes dos encontros previstos para outubro? Nomeadamente até porque tem cerca de 25 mil milhões de euros para financiar. Existe agora cerca de esse montante até finais de outubro para os leilões de emissão de dívida, e passa também, agora as medidas de Draghi podem ter realmente tirado alguma pressão sobre as suas taxas de juros no mercado secundário, mas quer-me parecer, sobretudo agora porque o plano anunciado por Mário Draghi é um pouco à velha Europa. Portanto, antes os líderes políticos esperavam uma medida realmente por parte do Banco Central Europeu. Agora que o Banco Central Europeu se predispõe a comprar dívida, parece que já ninguém quer comprar dívida. Nem Espanha nem Itália dizem que não precisamos de qualquer tipo de ajuda financeira, nunca precisamos, não é agora que vamos precisar. Mas não quer-me parecer que
Espanha, para contornar os seus problemas, cada vez vai ser mais difícil financiar-se nos mercados. As medidas de Draghi, obviamente, vão tirar pressão sobre a curva das obrigações na parte mais curta e, obviamente, os Estados, aproveitando-se disso, vão fazer emissões mais curtas a partir de agora até 3 anos. Exatamente. O problema passa que isso depois é capaz de tirar muita liquidez a outras maturidades e, sobretudo, depois o vencimento da dívida acaba por ser muito mais célere em emissões futuras. E isso pode apresentar Sendo um que problema. A estratégia, Salvador, dos países, por norma, passa por... Para colmatar as grandes necessidades financeiras, passa por emissões mais longas. Exatamente. E não por emissões a curto prazo. Exatamente, uma vez que o risco de emissões mais longas é trancar a taxa de juros o mínimo possível numa maturidade bastante longa. Ao isto acontecer, está a focar sobretudo nos prazos mais curtos e poderá trazer também consequências a médio prazo. Olhando ainda para esta entrevista de George Soros à CNBC, há um dado interessante, que é o facto de ele traçar um paralelismo entre a atual crise e a crise de 1982, em que, para se prestar ajuda aos países que estavam em necessidade, se impôs uma austeridade excessiva. No final desta semana tivemos mais um anúncio de medidas de austeridade para Portugal. Parece-te que esta não é a estratégia, não apenas para Portugal, porque temos a Grécia, temos a Espanha, vários países sob austeridade intensa, mas parece-te que é esta a solução para ultrapassar esta crise. E voltamos àquela velha máxima de Christine Lagarde: o que é que vale mais? Vale a austeridade ou vale o crescimento económico? Porque já percebemos que ter as duas ao mesmo tempo é praticamente impossível. É impossível, são mutuamente exclusivas. Agora, o problema passa pela maneira como são tratados os credores. Até agora, os credores têm sido um pouco tratados de forma prioritária. Não tem havido realmente tem sido mais uma mutualização das dívidas por parte dos países da União Europeia. Não tem havido realmente defaults. Mesmo o default por parte da Grécia, a dívida não foi totalmente eliminada, uma vez que grande parte dessa nova dívida foi passada para as mãos de entidades oficiais como o Banco Central Europeu e o FMI. Tem que haver um conjunto de austeridade com, se possível, um default realmente, ou uma renegociação da dívida com os credores. E a mim parece-me que só a partir dessa altura é que a Europa conseguirá sair definitivamente da crise, sobretudo Portugal. Portugal começa a fazer mais sentido pedir uma renegociação da dívida. A nossa balança começa já a estar equilibrada. Estamos, portanto, numa melhor posição que a Grécia quando o fez há cerca de 1 ano e meio. Há 1 ano e meio, não, há 9 meses, foi ainda em 2012. E por isso uma renegociação da dívida para que haja então uma possibilidade de enfrentar o crescimento de forma diferente que agora estamos a passar com a austeridade, dado que os dois não podem andar de mãos dadas e não podemos esperar que os excessos de 20 anos consigam ser ultrapassados em apenas 1 ano. É completamente impossível. Vamos continuar a ter sempre, ou pelo menos nos próximos anos, uma Europa a duas velocidades, e Soros faz uma distinção diferente, também com a mesma ideia, mas distingue os devedores dos credores, ou seja, vamos ter sempre esta divisão dentro da mesma União Monetária. A mim quer-me parecer que sim, sobretudo quando na Europa, em crescimento e em tempos de prosperidade, é sempre problema de nós. Portanto, existe uma união comum. Enquanto que quando o crescimento económico começa a ser mais dificultado, acaba por ser mais olharem para o seu próprio país e acaba por ser um salve-se quem puder. Neste caso, não me parece haver grande união entre os vários países, sobretudo quando se fala em termos de soberania, dado que uma união orçamental e fiscal implicaria a perda de algum tipo de soberania, e nesse momento não me parece que os países tenham sequer a predisposição para entregar parte da sua soberania a outros países, nomeadamente teria que ser a Alemanha, a França, os grandes pesos pesados aqui da Europa. E os países soberanos não estão dispostos, pelo menos nesta mentalidade ainda existente, nos próximos anos também não me parece que isso venha a suceder.
Salvador, olhando ainda para uma última questão, é outro dos temas que marca esta semana. Quarta-feira, já depois da manhã, a Comissão Europeia apresenta então o documento para propor ao BCE que se torne um super regulador, um supervisor de toda a banca europeia. Parece-te viável, já aqui falamos sobre esta temática, parece-te viável que uma só instituição, e estamos a falar de mais de 6.000 bancos, possa, de forma direta, supervisionar tantos bancos? São muitos bancos realmente para supervisionar. Isto, no fundo, vai criar uma maior dependência do Banco Central por parte dos políticos. Aquilo para que o Banco Central foi criado, que era suposto ser uma entidade independente, de forma a evitar a que as vontades políticas viessem a ser satisfeitas dos seus caprichos, de modo a financiar déficits ou outros fundos, como nomeadamente agora este tipo de supervisão. Ele foi criado de forma independente realmente para evitar que este tipo de situações viessem a ocorrer. E elas estão neste momento a ocorrer e acaba por ser complicado para o futuro da União Europeia e da Europa, com o tipo de medidas que estão a ser aplicadas por parte dos líderes políticos. 6.000 bancos parece-me demasiado, se pensarmos que o Banco de Portugal, a nível de supervisão, não teve dificuldades e somos o país que somos a nível de entidades bancárias, não são assim sendo tantas que quanto a Alemanha isso. já veio dizer que não pretende perder essa autonomia. Exatamente, mais ainda, ou seja, a autonomia por parte das entidades de supervisão da Alemanha para com os seus bancos. Portanto, não me parece que haverá sempre aqui entraves por parte dos países, nomeadamente a Alemanha, a Finlândia provavelmente e a Holanda, que têm um setor financeiro forte, assim como as suas entidades de supervisão, e que não vão querer abdicar da sua soberania perante as suas entidades financeiras. Salvador, muito obrigado pela tua análise. Salvador Nobre da Veiga, analista da XTB, com os destaques do dia.